Antes de mergulhar nesta história intensa, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você acompanha cada revelação dessa trajetória de vingança e sobrevivência. Ela nunca quis ser lembrada como vítima, mas o destino não lhe deu escolha naquele dia. A emboscada aconteceu em um beco estreito, onde dois homens mascarados tentaram enrostar lá para dentro de uma van preta. O coração dela bateu forte, mas não pelo medo, e sim pela raiva que crescia, como fogo, dentro do peito. Aqueles homens não sabiam com quem estavam lidando, não sabiam que cada músculo dela era treinado para reagir. A mão esquerda foi ao bolso, onde ela sempre mantinha uma pequena lâmina dobrável. O primeiro golpe não foi visto, apenas sentido. Quando a lâmina atravessou a luva grossa de um dos sequestradores, o grito dele ecoou, mas foi abafado pelo som da porta da van se fechando. Ela chutou o segundo homem com precisão, atingindo a parte interna do joelho dele. O estalo foi seco, e o homem caiu, gritando em agonia. A multidão passava do outro lado da rua, sem notar o inferno que acontecia a poucos metros. Ela correu, mas não fugindo. Correu em direção ao perigo. Não existia mais retorno. A cada passo, a cada respiração pesada, nascia ali não uma vítima, mas uma predadora. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e sede de vingança. A notícia do ataque não apareceu nos jornais, e isso só aumentou as suspeitas dela. Se fosse um crime comum, a polícia teria feito barulho. Mas não houve investigação, não houve perguntas. Nada. Isso só confirmava que aqueles homens não agiam por conta própria. Havia algo maior por trás. Uma rede invisível puxando. As cordas, a cada noite sem dormir, ela revisava mentalmente os rostos, as vozes, os detalhes, o cheiro de couro dos assentos da van, o som metálico de uma arma sendo engatilhada, o olhar frio de um dos mascarados, como se aquilo fosse apenas trabalho, mas para ela, não seria apenas mais uma noite. Aquilo tinha se tornado pessoal, e agora, ela planejava sua caçada. A primeira pista veio de onde menos esperava. Um simples bilhete deslizado por baixo da porta de seu apartamento. O papel, amassado, trazia apenas um endereço e um horário. Nenhum nome, nenhuma assinatura, nada além de um recado frio. Ela poderia ignorar, mas o instinto dizia o contrário. Essa era a primeira oportunidade de virar o jogo. Naquela noite, vestiu roupas escuras, amarrou os cabelos para trás e saiu sem olhar para trás. O relógio batia cada segundo como se fosse um aviso. Ao chegar ao local indicado, encontrou um galpão abandonado, portas de ferro enferrujadas, janelas quebradas, o típico cenário de emboscadas. Mas ela não recuou. Se havia armadilha, ela já estava pronta para revidar. Dentro do galpão, o silêncio parecia vivo. O ar cheirava a poeira e ferrugem. Cada passo ecoava como um tiro no vazio. E foi então que ouviu uma voz grave, falando em um idioma estrangeiro. Ela não entendeu as palavras, mas reconheceu a ameaça no tom. A mão foi direto ao coldre, improvisado, preso à cintura. A lâmina novamente. O reflexo nos cacos de vidro no chão revelou uma sombra se movendo atrás dela. Rápida, girou o corpo e acertou o homem antes que ele pudesse reagir. Oh, Songping! Devagar, misturando-se com a sujeira do chão. Outro vulto surgiu à frente, armado, mas hesitou. Aquela hesitação foi o erro fatal. Ela avançou, sem medo, como quem já havia ultrapassado o ponto de não retorno. O que ela não sabia era que estava sendo observada. Câmeras ocultas registravam cada movimento dentro do galpão. Do outro lado da cidade, em uma sala escura, o homem assistia a cena em várias telas. Ele não sorria, não demonstrava surpresa, apenas ajustava os controles, como se estivesse testando uma arma em fase inicial. Ela reagiu como previsto, murmurou, enquanto anotava algo em um caderno velho. Cada reação dela fazia parte de um estudo. Cada soco, cada golpe, cada decisão. A sensação de ser caçada, quando na verdade era ela quem começava a caçar, ainda não tinha chegado aos ouvidos dela. Mas esse jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, ela caminhava pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Vestia roupas comuns, óculos escuros. Parecia apenas mais uma entre milhares de pessoas apressadas. Mas por dentro, era como uma faca afiada, escondida em um estilete. O mundo a olhava como vítima de um ataque frustrado, se ao menos soubessem da tentativa. Mas na mente dela, a palavra vítima já não existia. Ela agora era caçadora. Por uma banca de jornais, comprou um exemplar e leu rapidamente. Notou uma pequena nota de rodapé sobre um incêndio em um galpão na noite anterior. Sabia que era o lugar onde estivera. Sabia que era para apagar rastros. Os inimigos limpavam suas pegadas. Mas ela também, as lembranças não a deixavam. Fechava os olhos e via novamente a van, as mãos fortes tentando contê-la,
o gosto de ferro no ar. Mas junto disso, vinha também a força que descobriu dentro de si. Cada cicatriz que carregava era uma marca de sobrevivência. Sabia que estava entrando em um jogo de alto risco, mas já não se importava. O medo havia morrido naquela noite. O que restava era o instinto de luta. A cada respiração, sentia-se mais preparada, mais afiada, mais predadora. No submundo da cidade, o nome dela começou a circular, não pelo verdadeiro nome, mas pelos rumores de uma mulher que enfrentara sequestradores e saíra viva. Uma sombra. Entre os becos, alguns diziam que era uma ex-agente, outros juravam que era uma mercenária aposentada. A verdade estava além disso. Ela era algo que não podia ser classificado. Não havia ficha, não havia registro. Apenas medo. E onde há medo, há poder. Naquela semana, ela começou a rastrear os sinais. Visitou bares clandestinos, conversou com informantes, seguiu olhares suspeitos. O nome de um grupo começou a surgir. A Irmandade. Não era uma gangue comum, era algo maior, com conexões militares e políticas. O ataque contra ela não tinha sido um acidente. Era um teste, talvez até uma mensagem, mas ela não iria decifrar essa mensagem como vítima. Ela iria destruir letra por letra, até que nada restasse. Na noite em que decidiu atacar de volta, não houve lua no céu. A cidade parecia ainda mais escura, como se escondesse seus próprios segredos. Com passos silenciosos, ela se infiltrou em um dos armazéns que, segundo informações, era usado pela Irmandade. Não hesitou ao entrar. Não temeu o que encontraria, porque no fundo, já sabia. Naquele momento, não havia mais espaço para dúvidas. A transição estava completa. A vítima havia morrido. A predadora havia nascido. Se você está gostando dessa história eletrizante, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você continua acompanhando cada passo dessa trajetória de vingança e sobrevivência. O armazém parecia um labirinto de sombras e corredores estreitos. Cada passo que ela dava era medido, como se estivesse pisando em território inimigo. O coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. Ela sentia que ali encontraria respostas que buscava. Desde a noite do sequestro, as paredes estavam cobertas por pichações antigas, mas escondiam câmeras discretas. Ela fingiu não perceber, sabendo que estava sendo observada. Seus olhos captaram uma mesa ao fundo, iluminada por uma lâmpada solitária. Em cima dela, uma pasta grossa, cheia de documentos. Aproximou-se com cautela, sabendo que aquilo poderia ser apenas um chamariz, mas o instinto a fez abrir a pasta mesmo assim. Dentro, fotos dela em diferentes locais da cidade. Datas, horários, rotinas. Alguém a monitorava há muito mais tempo do que imaginava. Antes que pudesse reagir, ouviu passos firmes ecoando pelo concreto. Não eram passos de gente comum. Eram coordenados, treinados, quase militares. Ela guardou rapidamente a pasta e apagou a lâmpada, mergulhando o espaço em escuridão. As sombras eram seu território. 4 homens armados entraram, suas vozes graves discutindo em outro idioma. Ela esperou que se aproximassem, controlando a respiração. O primeiro passou a poucos centímetros de onde estava escondida. Movimento rápido, ela o desarmou e o derrubou no chão, com um golpe seco. O barulho alertou os outros 3, que apontaram armas para todos os lados. O caos se instaurou em segundos, mas no meio da escuridão, ela era o predador invisível. O combate foi curto, mas brutal. O som abafado dos corpos caindo misturava-se ao eco metálico das armas batendo no chão. O cheiro de pólvora tomou o ar. Ela agia com frieza. Cada golpe certeiro, cada ataque calculado. Nenhum movimento era desperdiçado. Quando o último inimigo caiu, ela estava ofegante, mas ilesa, limpou o suor da testa e recolheu um dos rádios que ainda funcionava. Ligou o volume no mínimo e escutou vozes dando ordens em código. Ali estava sua próxima pista. O rádio mencionava o nome. Comandante Varga. Anotou mentalmente e deixou o armazém em silêncio. Sabia que sua guerra estava apenas começando. Naquela madrugada, ela voltou ao apartamento e espalhou sobre a mesa todas as informações coletadas. A pasta, o rádio, os rostos dos homens que tentou memorizar. Cada peça era parte de um quebra-cabeça obscuro. O nome Varga surgia como o centro da teia. Quem era esse homem? Por que alguém tão poderoso se interessaria por ela? A resposta não viria facilmente, mas a determinação queimava dentro dela. Se Varga era o cérebro por trás da Irmandade, ela iria encontrá-lo. E quando isso acontecesse, não haveria misericórdia. Nos dias seguintes, ela se infiltrou cada vez mais fundo no submundo. Entrava em bares frequentados por mercenários. Escutava conversas em idiomas que não dominava. Trocava favores por informações. A cada passo, sentia os olhos da organização sobre si.
Era como andar em uma corda bamba acima do abismo. Mas ela não recuava. A busca por Varga se tornara obsessão, dormia pouco, comia menos ainda. A cidade parecia estar contra ela, mas era justamente nesse caos que ela prosperava. Foi uma noite chuvosa que encontrou sua maior oportunidade. O informante a levou até um prédio abandonado, onde supostamente um alto membro da Irmandade se reuniria com seus homens. O local parecia deserto, mas ela sentia o peso de dezenas de olhos vigiando. Escalou pela lateral, usando cordas improvisadas, e entrou por uma janela quebrada no segundo andar. Dali, observou uma sala iluminada por tochas improvisadas. Homens de terno e armamento pesado falavam em torno de uma mesa. No centro, um retrato, em preto e branco. Era Varga, o rosto marcado por cicatrizes e olhos frios como gelo. Ela gravou cada detalhe mentalmente antes de ser descoberta. Um dos guardas percebeu sua sombra refletida em um vidro quebrado. Em segundos, o alarme ecoou pelo prédio. As luzes acenderam de repente, revelando sua posição. O som de botas correndo pelo concreto a cercava. Mas ela não entrou em pânico. Saltou de volta pela janela, agarrando-se à corda, descendo em velocidade. Balas ricochetearam ao redor, quebrando pedaços de concreto e vidro. Ao tocar o chão, rolou e correu entre becos encharcados pela chuva. O som dos perseguidores ecoava, mas ela desapareceu na escuridão da cidade. A fuga foi um sucesso, mas não sem custos. O corpo doía, e o peso da perseguição aumentava. Agora, não restava dúvida. Varga sabia da sua existência. A Katak não era mais unilateral. Ela estava tão marcada quanto sua presa. Sentiu um arrepio ao perceber que o jogo se equilibrava perigosamente. Mas em sua mente, aquilo não era intimidação. Era motivação. Cada bala que passou perto dela só reforçou sua promessa silenciosa. Não descansaria até derrubar a Irmandade. No dia seguinte, mudou de esconderijo. Sabia que seu apartamento já não era seguro. Encontrou abrigo em um porão esquecido nos arredores da cidade. Ali, montou uma base improvisada, com mapas, rádios e armas espalhadas. O rosto de Varga estava no centro de tudo. Observava aquela foto todas as manhãs como se fosse um ritual, um lembrete constante de seu objetivo. E a cada vez que encarava aqueles olhos frios, sentia menos humanidade em si. A predadora estava consumindo o que restava da vítima. Na noite que antecedeu seu próximo passo, sonhou com o momento do sequestro. Mas no sonho, não havia medo, não havia desespero. Apenas a certeza de que aquilo havia sido o início de sua transformação. Acordou ofegante, suada, mas com uma clareza que nunca tivera antes. Sabia que não poderia apenas reagir aos ataques da Irmandade. Precisava atacar primeiro, ser a sombra que eles não esperavam. Ser a tempestade que os engoliria. E Awesome.com. O coração batendo em fúria, jurou que o próximo movimento seria dela. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com quem curte ação e suspense. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo narrativas cheias de adrenalina para você. Do porão, ela montava a estratégia final. Os mapas espalhados mostravam rotas, pontos de encontro, armazéns secretos. Cada linha traçada revelava a teia da Irmandade na cidade. Ela sabia que não poderia destruí-los todos de uma vez, mas poderia atingir o coração. O nome Varga ecoava como um mantra de guerra. A raiva se transformara em disciplina. A sede de vingança agora era método calculado. Preparou armas silenciosas, munição extra, dispositivos explosivos improvisados. Sabia que não haveria volta. Cada movimento, cada passo, a levaria ao confronto definitivo. O fim de tudo estava próximo. Naquela noite, infiltrou-se em um dos principais depósitos de armas da organização. O local parecia impenetrável, protegido por guardas armados e cercado de câmeras. Mas ela se movia como sombra silenciosa e Little. Neutralizou 2 vigias com golpes rápidos, quase sem barulho. Plantou explosivos em pontos estratégicos, sempre calculando os segundos necessários para escapar. O coração batia forte, mas não de medo, e sim de excitação. Era como se cada batida fosse uma contagem regressiva. Antes do Sayer, deixou um símbolo marcado em uma parede. Uma marca que dizia que a caça havia começado. Minutos depois, o depósito explodiu em chamas. O impacto do ataque ecoou em toda a cidade. A Irmandade se agitou como um ninho de cobras. Varga, furioso, multiplicou as patrulhas e ordenou a caça à intrusa. Ela sabia que havia se exposto, mas esse era o plano. Forçá-los a sair da toca obrigá-los a cometer erros. Enquanto eles corriam em círculos, ela se movia com precisão. Em cada ponto que atacava, deixava mais medo do que destruição. A cidade começava a sussurrar sobre uma mulher invisível,
uma sombra vingadora. A lenda da predadora crescia, mesmo antes do confronto final. Mas Varga não era um inimigo comum. Astuto, calculista, ele começou a antecipar seus passos. Armiu emboscadas, espalhou informantes, cortou rotas de fuga. Ela quase caiu em uma delas, escapando por segundos, em um beco iluminado apenas por relâmpagos. O perigo era constante, mas também era combustível. Cada vez que sobrevivia, sentia-se mais próxima do inevitável duelo. A linha que a separava da insanidade era tênue, mas para ela, não importava. O preço já estava pago. Foi uma transmissão interceptada que ela descobriu o movimento decisivo. Varga estaria em uma mansão isolada, rodeada por homens de confiança. Seria a chance perfeita de enfrentá-lo cara a cara. O risco era absoluto. Mas se não fosse naquela noite, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. Preparou-se em silêncio, ajustando coletes, afiando lâminas, conferindo armas, olhou para o espelho, mas não reconheceu o rosto refletido. A vítima já não existia. Estava apenas a predadora, pronta para a caçada final. Da mansão foi um espetáculo de precisão. Escalou muros, evitou sensores, moveu-se entre sombras como se fosse invisível. Cada guarda abatido era mais um passo em direção ao centro. Nenhum grito ecoava, apenas o som seco de quedas silenciosas. As janelas refletiam a lua, e ela se via nelas como um espectro vingador. O caminho até Varga era estreito, mas inevitável. Quando atravessou as portas principais, o coração acelerou. Ela sabia, ele estava ali, esperando. O encontro aconteceu em um salão vasto, iluminado por lustres dourados. Varga estava sentado, rodeado por homens armados. Seus olhos frios a examinaram com desprezo e interesse. Finalmente, a sombra apareceu. Ele disse, com voz grave. Ela não respondeu, apenas ergueu a arma. O tiroteio começou como uma tempestade. Balas cortavam o ar, estilhaços voavam por todos os lados. Mas ela se movia como dançarina, em meio ao caos. Cada disparo, cada movimento, era fruto de anos de treinamento. Quando a poeira baixou, restava apenas ela e Varga. O silêncio foi mais pesado que o combate. Varga ergue, uma lâmina largando, armar, pronto para lutar corpo a corpo. Ela não hesitou, avançando com fúria contida. O choque metálico ecoava pelo salão. Cada golpe era brutal. Cada defesa um reflexo da sobrevivência. Ele era forte, mas ela era mais rápida. A luta se arrastou. Cada segundo parecia eterno. Por fim, com um movimento certeiro, ela o desarmou. A lâmina dele caiu no chão, deslizando, até parar ao lado de corpos imóveis. Ofegante, ela encostou a própria lâmina no pescoço de Varga. Seus olhos se encontraram. Duas forças opostas, duas histórias marcadas por violência. Ele riu, mesmo à beira da morte. Você se tornou o que sempre caçou, disse, com desprezo. Ela não respondeu. Apenas o silêncio respondeu por ela. Um corte rápido encerrou a guerra. Varga tombou. E junto com ele, a Irmandade começou a ruir. O amanhecer encontrou a cidade em paz silenciosa. A mansão ardia em chamas ao fundo, como símbolo de um império caído. Ela caminhava sozinha, o corpo marcado, mas a mente mais livre do que nunca. Não havia aplausos, não havia testemunhas, apenas o eco da sua própria respiração. A vítima havia desaparecido para sempre. Restava apenas a predadora, que agora desaparecia na multidão como se nunca tivesse existido. Sua guerra pessoal havia terminado, mas o mundo sempre teria novas batalhas. E ela estava pronta, sempre estaria. E assim chegamos ao fim dessa história intensa. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas cheias de suspense, ação e emoção para você.